Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou estar explicando, tirando a dúvida completa, tá? A ideia é você sair daqui sem dúvida sobre os algebrismos que tem na lei dos gases ideais. Por que que uma hora eu estou usando PV igual a NRT, outra hora eu estou usando PV igual a MRT, outra hora eu estou usando PV igual a RT. E por que que o R é diferente em cada um dos casos? Por que que eu não uso o mesmo R para tudo ser uma constante? Cara, eu vou tirar essas dúvidas aqui. Eu tinha essas dúvidas quando eu tava fazendo engenharia e principalmente nas matérias de química, termodinâmica, depois máquinas térmicas. Cada uma usava um termo diferente, e depois mecânica dos fluidos também. Cada um vai usar uma coisa diferente, aí tu fica meio na dúvida de, pô, cara, quando eu tenho que usar tal termo, quando eu tenho que usar tal relação. Hoje você vai sair daqui sem essa dúvida, tá bom? Lá na titia Teteia, você aprendeu que para gás ideal, tá, gente? Não vai aplicar isso aqui para líquido, sólido, só gás. Criou gás. Lei dos gases 10 é para aplicar para gás. Tem que frisar isso, porque aluno vai lá e faz uma atrocidade. PV igual a NRT. E ela te faz gravar essa parada lá na escolinha. PV igual a NRT, PV igual a NRT, PV igual a NRT. Sendo que P é pressão, né? V é volume, N número de mols, R é a constante de gás ideal e T é a temperatura dada em Kelvin. E isso é a chamada equação de Clapeyron. Clapeyron, sei lá como é que fala isso. Belezinha, é super importante você lembrar dessa relação aqui. Para você tirar todas as suas dúvidas, você tem que lembrar que número de mols é igual a massa dada em quilo, né, sobre a massa molar. E aí você acha realmente, perdão, você encontra tudo que você precisa de formas de algebrismo para essa parada aqui. Tirando essas duas aqui, que você tem que saber uma fórmula do volume específico da densidade, que, que também a gente chama de massa específica. Geralmente a gente chama de massa específica, tá? Densidade é os americanos que usam. Aqui seria densidade absoluta, tá bom? Seria a forma certa. Massa específica ou densidade absoluta. A gente tem uma forma de encontrar se a gente substituir, nesse caso aqui, o M sobre M na fórmula do inicial de química, que a gente aprendeu que é PV igual a nRT. Se a gente substituir, a gente vai ter essa relação PV igual a mRT sobre Mzão. Aí fica a dúvida, pô, mudou mais uma forma. O professor normalmente me manda só PV igual a mRT. Tá, quando o professor te mostra PV igual a mRT, é porque ele já está subentendido que esse Rzinho aqui é o R barra. É o que a gente chama de R específico, tá bom? Por que que ele é específico? Porque ele é específico para um tipo de massa molar, um tipo de substância, uma mistura, pode ser ar, pode ser, sei lá, uma mistura aí, O2, CO2. E aí você está considerando esse CO2 e CO2 como um gás ideal para fazer o cálculo. Então, esse M vai estar ligado com a constante com R barra. Na versão molar, gente, a gente pode ter na versão molar o normal que a gente sabe que é PV igual a nRT, belezinha? Com R, a gente vai estar aí normalmente 8,314, dado em Joule por mol Kelvin. Super importante, geralmente na engenharia, Joule por mol Kelvin é muito pequeno, a gente usa 8,314 kJ por kilomol Kelvin, tá bom? Basicamente está multiplicando por quilo em cima e embaixo, então não vai fazer diferença. Como se cortasse, cortasse. Só que a gente usa sim porque é maior a notação, né? Para a gente utilizar. Mas vê que não muda aqui no caso da constante. Já para versões com massa, que são essas versões aqui, né? Se a gente for considerando. Eu vou botar aqui, ó. Considerando que a nossa mistura que a gente está avaliando nesse caso seria ar, nosso ar ideal. Considerando ar ideal, tá bom? Ar padrão. A forma seria PV igual a M R' T.
E esse R' é super importante. R' é igual a R sobre M, como eu falei que é ar, é M do ar. Aí vocês podem procurar em tabela aí quanto ao M do ar. Eu tô aqui com o M do ar, é 0,02897. E aí isso aqui tudo, né? Essa relação daria 0,287 kilojoule, só que agora é massa. A gente está lidando com massa aqui no início. Então é por quilograma Kelvin. Fechou? É isso. Então, basicamente, a mudança tá em usar a massa molar do ar. Você vai ter que procurar a massa molar do ar aí, ou a massa molar do componente que você está querendo avaliar. Dividir ali com 8,314 que você tem. Fechou? E aí você vai ter aí a sua constante para o problema com massa, para você resolver. Tem a versão com volume específico. A versão com volume específico é também muito utilizada em máquinas térmicas, ciclo Otto, ciclo diesel, né, para avaliar aí a câmara de combustão, para você achar a razão de compressão, né, das câmaras de combustão. E aí, cara, aparece assim, PV igual a RT. Ele come o N e o R, só que aí tem uma tensão, né? O V ficou minúsculo. Aí você fala, pô, V ficou minúsculo, cara. O que é volume específico? Gente, volume específico é você dividir o volume que você tem em metro cúbico pela massa. Então, nesse caso, basicamente, é que você já tem antes. Você tinha o PV igual a MRT do anterior aqui, que é esse barra aqui. Você já tinha esse PV igual a MRT que está aqui do lado. Só que você está jogando o M para cá dividindo. Então é como se você ficasse, né, com o M dividindo. Então você fica com PV sobre M é igual a R barra, porque você está pegando aqui massa anteriormente. E aí você substitui e coloca nessa forma PV igual a R T com um Vzinho minúsculo, sendo esse o volume específico, tá bom? Mais um algebrismo. E a gente tem, para finalizar os algebrismos aí, né? A gente tem a forma final que é com densidade aí para problemas de mecânica dos fluidos, ou qual que é dado a densidade pra gente, tipo assim, densidade do que tá dentro de uma mistura. E se fosse assim, pô, Puri, me deram massa, me deram número de mols, mas agora me deram densidade. O que que eu faço? Aí você tem que saber densidade, na real, massa específica, que a gente chama melhor. Por que que é massa específica ou volume específico? Porque a gente está dividindo isso por algo específico do material. Então, nesse caso, se a gente tem a densidade aí dado, densidade de algum termo, vai ser MI sobre o VI. Então, vai ser a massa desse termo dividido pelo volume desse termo. Que isso é a fórmula de densidade. M sobre V. Tá bom? E a gente tem que correlacionar isso de alguma forma lá na fórmula da lei dos gases ideais. Como é que a gente encaixa isso aqui nessa forma? A gente tem um jeito, que é P é igual a ρ R linha de T. E aí, por que que eu estou botando dessa forma? Cadê o V? Para onde foi parar o V? É como se o V, gente, estivesse vindo dividindo. Daqui, ó, do PV igual a MRT, ele tivesse sido jogado para cá para baixo dividindo, e agora você tem o termo que você está querendo colocar aqui, que é a densidade. Então, ó, R barra T. E aí eu vou até pintar aqui de vermelho para ficar claro. Você tem esse terminho aqui, que é a densidade. E aí você acha essa equação aqui. Cara, eu espero ter tirado a dúvida. As dúvidas ficam. Essa era uma dúvida grande que eu tinha. Às vezes travava no exercício por causa dessa besteira aqui. E é detalhe, assim. Não deixem ficar por causa dessa dúvida aqui boba. Fechou? Então é isso. Espero ter ajudado, aprendido alguma coisa. Você. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu.